tive a felicidade de presidir o Tribunal Regional Eleitoral no ano de 94, 95. Em 94 nós criamos a urna eletrônica, foi a grande conquista da cidadania no país, que decretou o fim da corrupção eleitoral no ato de votar e no ato de escrutinar. É uma urna confiável, que não pode ser violada de maneira nenhuma e que representa a vontade do povo na escolha de seus representantes. Eu me formei na Faculdade de Direito de Santa Catarina em 1957 e comecei a advogar logo. Mas eu sempre quis ser juiz, porque eu acho que na magistratura, eu sou da época romântica da magistratura, então o juiz era aquele que podia dar sua colaboração para modificar a sociedade para melhor. Eu fui nomeado juiz substituto para a circunscrição judiciária de Joinville. Na presidência do tribunal estava o desembargador Alves Pedrosa, que tinha sido meu professor na faculdade. Eu assumi no dia 26 de abril de 1961. Tomei posse lá no tribunal. E ele nomeou para Joinville, mas me designou para Tijucas, que estava sem juiz titular. Eu fiquei em Tijucas durante 3 meses, até tive experiência interessante, porque no crime, por exemplo, eu fiz júris lá em Tijucas, e quando eu vi a listagem, que o juiz, uma vez por ano, tem que modificar essa listagem, não tinha uma mulher como jurada. Eu achei incrível. Aí pedi para o setor de educação do município para me fornecer o nome de todas as professoras da comarca, que era muito grande na época, não tinha sido desdobrado ainda, incluí todas essas senhoras, moças e tal, lá, porque eu digo assim, precisamos de pessoas que tenham sensibilidade. E foi a primeira experiência, porque no primeiro júri que eu fiz lá, tinha 3 professoras no júri. Bom, naquele tempo não havia período probatório, o juiz, havendo vaga, podia ser nomeado já para entrar na carreira. E eu fui nomeado então para Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, e assumi em Ituporanga dia 1º de agosto de 1961. Foi uma comarca, uma experiência muito interessante também. Fui procurado, as lideranças políticas de lá, naquele tempo era o PSD e o DN, os maiores partidos, que foram falar comigo pedindo para que eu providenciasse lá ou ajudasse a criar um colégio lá, que fosse um colégio de 2º grau, porque só tinha o ensino fundamental, um grupo escolar, né? Então eu me prontifiquei e disse, eu vou falar com o governador, porque eu sei que o governador Celso Ramos, ele sempre gostava muito da educação, espalhou escolas nesse estado todo, e eles me disseram, não queremos política, porque aqui, se o PSD fizer uma coisa, a UDN é contra e vice-versa, então não queremos que o senhor faça. Eu disse, não. O juiz não pode ter negócio, não pode ter escola, é até proibido por lei. E eles me disseram, o senhor não pode, mas a sua esposa pode. A Marilene tinha feito, antes de casarmos, ela tinha feito o Colégio Coração de Jesus, e o curso normal, e estava na Faculdade de Filosofia. As coisas foram indo, eu sei que num dia do aniversário dela, dia 14 de setembro, ela fundou e eu ajudei o Colégio Santo Estevão, a Escola Técnica de Comércio Santo Estevão, que tinha um curso comercial básico, ginásio e o contador. Eu acabei sendo o primeiro diretor do colégio, promotor, doutor Euclides Pradeiros foi o primeiro secretário, e a Marilene dava muitas bolsas de estudo, porque muitas pessoas carentes. Para funcionar o colégio, não tinha lugar. Então, eu vi, o governador me autorizou que funcionasse na escola, no grupo escolar Monte Alverne. A escola funcionou lá durante alguns anos, e um professor do colégio, que era o doutor Oswaldo Orongoso, deu de presente um terreno no centro da cidade. Hoje, o colégio já fez 60 anos, tem uma sede própria, espetacular. Nós fomos lá nos 25 anos da escola, fomos nos 50 anos. A Marilene sempre é convidada para ir lá para ver um colégio, um dos melhores colégios do estado. Mas como é que chegou a isso? Quando nós saímos de lá, fui para Timbó, a Marilene disse, oferece o colégio para o município.
Aí fui falar com o prefeito disse, não, dá muita despesa, seu doutor, isso aqui nós não podemos ficar e tal. E a gente ficou num impasse, e a maioria disse, então vamos dar de presente para os professores. Convocamos uma reunião, os professores ficaram felizes da vida, porque eram donos do colégio. Hoje é o Colégio Galileu. No meu tempo mesmo, lá do colégio, eu me lembro que tive vários ex-alunos que se tornaram profissionais em várias áreas, na agronomia, no direito, até na medicina, em todas as carreiras. Depois nós fomos embora para Timbó. Timbó também fui juiz eleitoral. De lá foi para Concórdia. E Concórdia, na época, a gente levava 17 horas de carro daqui a Concórdia. Era mais fácil chegar em São Paulo, levar 14 horas, porque não tinha estrada asfaltada e tudo. Realmente era uma aventura, né? Mas foi uma comarca excelente, né? Me lembro que eu, tanto em Ituporanga quanto em Timbó e Concórdia, eu tive muito assim, zelo pelo eleitoral. E eu não me conformava com sessões com 200, 300, 400 eleitores, porque era um desconforto, aquelas filas, dia da eleição, às vezes chovia. Então, onde houvesse 50 eleitores, eu criava uma sessão eleitoral nova. Em Concórdia, nós fizemos um aumento de eleitores tão grande que nós tivemos mais eleitores do que a população de Joaçaba. Era o maior eleitoral do meio-oeste e do oeste de Santa Catarina. Nós aumentamos o contingente eleitoral. Eu fiz um convênio com o inspetor escolar de ensino, né, professor Floriano Demarque, e para que ele autorizasse as escolas todas a trabalharem nesse alistamento. E eu nomeei 180 professores e diretores de escola como juízes preparadores. E o prefeito, que era o prefeito Luiz Zuzimarino, naquele tempo, foto, deu fotógrafo, foto para o título, e a condução para sair. E eu encaminhava tudo pela rádio rural, eu indicava, e nós fizemos um número de eleitores tão grande, né, que até os títulos eram preenchidos à mão, e a Casa da Amizade, as senhoras dos rotarianos, eles que preenchiam todos esses, fizemos um trabalho em conjunto, movimentou muito a sociedade, né? De Concórdia viemos para Rio do Sul, eu fui lá, sou cidadão honorário de Concórdia, sou cidadão honorário de Ituporanga, fui para Rio do Sul. Rio do Sul ficamos lá 4 anos também, foi uma atividade muito interessante. Eu era juiz das falências, juiz do crime. Depois vim para Florianópolis. Em Florianópolis eu fui juiz da Vara da Família. Eu fiquei 8 anos na Vara da Família, uma jurisdição fantástica. Era a única vara da família que existia na capital. O senhor chegou a ser presidente do TRE, né? Em 94 até 95, né? Quais foram as suas realizações durante esse período? Primeiro, eu sempre gostei muito de dar muita atenção assim, ao usuário da justiça, aquele que precisa do eleitoral. Então, uma das primeiras medidas foi transformar o funcionamento do tribunal das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas seguidas. Para atender o eleitor. Para atender as pessoas que quisessem, os eleitores, as pessoas que precisassem do eleitoral para qualquer motivo. E uma das coisas boas que nós fizemos lá, que penso assim, foi uma campanha Cidadania um Direito. Essa campanha Cidadania um Direito visava o voto facultativo. Então nós queríamos alistar adolescentes de 16 e 17 anos, que é o voto facultativo, aquele que não é obrigatório. Eu sou contra o voto obrigatório. Por quê? Porque a cidadania tem que ser exercida com gosto, com prazer, não por obrigação. Claro que grande parte dos políticos não querem, porque aí, de certo, a abstenção vai ser maior. Mas eu penso assim, então, como os adolescentes não estão obrigados a votar, mas têm um idealismo diferente da juventude, que estão querendo modificar o mundo e tal, né? Me lembro que naquele tempo se falava muito das caras pintadas, né? E começamos a fazer essa campanha, a trabalhar no sentido do voto, na necessidade do voto, que é o grande instrumento da cidadania, é o voto, né? Para modificar, para eleger o vereador, eleger o prefeito, o deputado estadual, federal, o governador, o presidente da República. Então é um instrumento que o cidadão tem na mão, né? Para melhorar. E foi um sucesso total, porque nós tínhamos, vamos dizer, 100 e poucos mil eleitores nessa faixa do voto facultativo de jovens e acabamos tendo mais de 200 mil, né, eleitores nessa faixa. Outra preocupação, que foi a preocupação da minha vida toda, foi com relação ao voto, ao exercício do voto. Então eu vi, por exemplo, já desde o meu tempo de estudante, porque eu fiz política universitária aqui também, fui presidente da União Catarinense de Estudantes, fui reeleito, fui membro do Conselho de Representantes, fui membro do Conselho de Representantes da UNE, fui presidente do primeiro
Conselho Extraordinário da UNE, lá no Rio, que também nessa época eu sempre tive vontade de participar dessa luta acadêmica, né? Nessa época eu vi, por exemplo, num comitê aqui em Florianópolis, a corrupção explícita. Eu vi uma fila numa madrugada antes de um dia de eleição, uma fila enorme em que os eleitores recebiam cada qual 2 envelopes. Isso na época ainda que o senhor era da política estudantil. Eu era estudante ainda. Eu recebi 2 envelopes, um com dinheiro e outro com a cédula do candidato, porque o candidato é que fazia cédula. Então era corrupção explícita e aquilo me incomodou sobremodo. Eu digo, se tem que mudar essa coisa. Depois, como juiz eleitoral, eu vi também outro tipo de corrupção. Quando foi instituída a cédula única, então essa cédula única o eleitor usava na cabine indevassável e tinha a assinatura dos mesários. Uma forma também de acabar com essa corrupção, vamos dizer, da compra do voto assim. Mas acharam um meio de fraudar isso também. Então, criou-se na época o cabo eleitoral que trabalhava para determinado candidato, ele chegava para o eleitor que ele queria comprar e dizia assim, então, você vai votar com essa cédula aqui, que era uma cédula igual, idêntica à cédula oficial, mas que seria anulada depois na apuração porque não tinha assinatura dos mesários. Você vai votar com essa cédula e vai trazer a cédula oficial para mim. Aí dava a cédula oficial e ganhava o dinheiro lá, combinado. O cabo eleitoral preenchia a cédula oficial e só pagava quando o eleitor trazia outra cédula oficial. O senhor viu isso como juiz eleitoral? O voto formiguinha, isso acontecia no meu tempo. Depois eu vi também a corrupção no ato de apurar, era uma vergonha. Porque os fiscais dos partidos são muito interessados quando abre a apuração, eu cansei de ver isso. Então todo mundo interessado, tal, fica olhando, mas as apurações levavam às vezes semanas e durante a madrugada, claro que todo mundo estava cansado e aí era hora do cafezinho, bater papo e tal, e aí a corrupção no ato de contar as cédulas era vergonhosa. Eu flagrei um cidadão que eu pensava que até que era honesto, assim, que estava escrutinando os votos. Quando eu notei que ele estava manipulando os votos, botando um montinho de votos de determinado candidato um em cima do outro e tal, bati nas costas dele e disse assim, pensei que você fosse honesto, você está fazendo isso, eu podia lhe prender em flagrante, mas vai para casa, bota a mão na consciência. Durante mais de um ano ele passava, me via numa rua, lá ele dobrava a esquina para não se encontrar comigo. Então, eu disse, nós precisamos acabar com isso, não tem como. Então, quando assumi o eleitoral, eu chamei o diretor, que era o Dr. Rogério Pereira, o chefe de informática, Célio Santos Assunção, e disse, agora quero que vocês estudem com o setor de informática do tribunal, quero que vocês estudem um modo, a criação de uma máquina para votar. Já tinha umas experiências em Brusque, né, do Dr. Carlos Prudêncio com o voto eletrônico. Foi uma experiência válida, sem dúvida, mas ele fez uma eleição paralela, assim, numa sessão eleitoral. Mas eu estava preocupado, na realidade, em criar um sistema seguro e que fosse adotado no país todo, né? Na época de Brusque não existia a urna ainda? Não tinha. A urna eletrônica foi criada em 1994 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na minha presidência. Foi criado, os pais da urna eletrônica são Célio Santos Assunção e sua equipe. Fizemos 2 convênios, um com a Universidade Federal de Santa Catarina e outro com a Univale. E os técnicos em computação dessas 2 universidades, com os nossos técnicos, é que bolaram e criaram a urna eletrônica. Ela começou a ser usada em 94 mesmo? Em 94, quando eles fizeram a experiência e me trouxeram o relatório, dá para fazer, eu fui a Brasília, falei com o então presidente do TSE, que era o ministro Sepúlveda Pertence, mostrei no relatório dos nossos técnicos e dos técnicos da Universidade Federal da Univale, mostrei para ele, e pedi licença para usar essa urna eletrônica nas eleições de 15 de novembro de 1994, em 5 sessões do Educandário Imaculada Conceição. O prédio aqui em Florianópolis. O nosso prédio era ao lado do colégio. Eu digo, vamos prestigiar o nosso colégio aqui, vamos botar, falei com a irmã diretora, ela permitiu,
Diante disso, eu fui a Brasília, pedi licença e o ministro de Segunda Pertença me deu licença, ele autorizou. E no dia da eleição, ele veio para cá com a imprensa de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A nossa imprensa deu cobertura muito grande aqui, o Diário Catarinense, muito grande, a imprensa, o Jornal da Notícia, os jornais daqui, né? E essa eleição correu na presença do presidente do TSE, Sepúlveda Pertence, dos partidos políticos. Nessa ocasião, até os técnicos em informática independentes aí dos partidos, indicados pelos partidos, eles olharam a máquina, viram a urna eletrônica, a primeira urna eletrônica, e aí os nossos técnicos criaram até a expressão zerésima para mostrar que a urna estava vazia. Todos os eleitores dessas 5 sessões foram privilegiados, votaram na urna eletrônica. Privilegiados porque foi o primeiro lugar. O primeiro lugar do Brasil e do mundo que se usou uma urna eletrônica, da América Latina, pelo menos, que se usou a urna eletrônica. Então, os resultados foram dados em um momento tão rapidamente que todo mundo ficou assim, até não acreditando muito como é que pode ser um milagre que acontece para modificar a cidadania, vamos dizer. E foi constatada a lisura e a eficiência de tal maneira que no ano seguinte tinha falecido num acidente o prefeito de Xaxim, que é um município do oeste de Santa Catarina, muito grande, com eleitores heterogêneos. Então vamos experimentar num lugar assim que todo tipo de eleitor pode votar. Daí seria o município todo? O município todo. E eu, para fazer essa eleição informatizada, totalmente informatizada, eu fui a Brasília, falei com o ministro, presidente do TSE, na época era o ministro Carlos Veloso já, e ele autorizou e veio acompanhar. E veio até com o chefe de informática do TSE, que é o Paulo Camarão, né? E eu transferi o tribunal, com o apoio dos meus colegas juízes, nós transferimos o Tribunal Eleitoral pela primeira vez na história, a sede do tribunal para o município de Xaxim. E lá realizamos uma sessão solene com todos os juízes, tal. Foi uma festa cívica fantástica. O resultado da eleição foi dado em 39 minutos. Isso aí era absolutamente impressionante, numa época em que as apurações levavam semanas, né? Uma eleição limpa, sem fraude, sem nada, sem compra de votos, é algo assim que valorizou a cidadania. E a partir de então, não era possível ignorar essa invenção catarinense, né? A criação da urna eletrônica pelo Tribunal Eleitoral. Claro que essa urna foi aprimorada cada vez mais, há vários tipos de urna eletrônica. Hoje, a urna eletrônica é tão seguro quanto, talvez mais segura ainda, com mais proteção. Não há mais mínima dúvida com relação ao voto. O cidadão teclou lá o número de seus candidatos, ele sabe que vai alcançar o destinatário do voto. Ninguém pode manipular. Encerrada a votação, é emitido um boletim de urna. Esse boletim de urna é fixado lá. Então, é uma eleição absolutamente transparente. Eu tenho a mais absoluta certeza de que nada é mais seguro do que o voto eletrônico. Então, eu tive a felicidade de impulsionar, de dar a ideia, de autorizar, de correr risco. Eu sempre digo que nem todas as pessoas têm capacidade de correr risco. E é preciso quem conduz alguma coisa, quem dirige alguma coisa, quem é líder em algum movimento, tem que ter essa capacidade de correr risco. Tenho consciência de que a minha gestão realmente revolucionou o modo de votar no Brasil e na América Latina toda, no mundo todo, porque isso aí, hoje o Brasil, nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros, de termos construído uma máquina que é uma máquina fantástica, quer dizer, em que o cidadão pode exercer o seu direito sem coação, sem corrupção, sem nada, isso é fantástico. As eleições terminam às 17 horas no país. 3, 4 horas depois se sabe o resultado de mais de 150 milhões de votos, isso é fantástico. Isso é motivo de orgulho para todos nós, né? Todos que colaboraram devem ter consciência de que realmente fizeram alguma coisa em benefício do Brasil, em benefício do país, da seriedade das eleições. Graças à gestão da urna eletrônica, foi possível fazer os plebiscitos com ela. Claro, é porque naquele tempo vários distritos queriam emancipação, queriam se tornar municípios. Nós conseguimos fazer mais de 3 dezenas de plebiscitos pelo estado todo, usando a urna eletrônica.
Essa urna eletrônica foi testada também nos plebiscitos. E daí o TRE também se envolveu nas eleições realizadas em 96. Porque aí eu fui, antes de transmitir o cargo, eu fui a Brasília e levei um projeto do nosso tribunal, um projeto feito pelos nossos técnicos do tribunal, detalhando todos os estudos com relação à criação da urna eletrônica, e levei para o presidente Veloso aquele estudo para que ele aplicasse, se houvesse por bem fazê-lo, em todas as eleições municipais do ano seguinte, 96. Esse estudo serviu de base, naturalmente, para eles criarem esse programa nacional, né? Quando eu deixei o Tribunal Eleitoral, voltei para minhas atividades no Tribunal de Justiça, eu recebi um telefonema de Brasília pedindo para eu comparecer no Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. E eu até disse para funcionário secretário do presidente que me ligou, dizendo que eu não era mais do eleitoral. Então ela disse, não, o presidente sabe, mas faz questão da sua presença aqui. E aí eu fui lá e ele disse, olha, eu queria lhe convidar para fazer parte da comissão nacional que vai instituir o voto eletrônico no país todo. E eu disse para ele, mas o presidente, agora o presidente do eleitoral é um colega meu e eu gostaria que eu o convidasse, é melhor. Ele também participou como meu vice-presidente, né? Wilson Guarani Vieira, disse para ele. Disse, não, eu sei, mas eu quero que você faça parte, porque você que começou isso tudo no país. Então, essa revolução nasceu na sua gestão. Então eu quero a sua presença. Então ele me prometeu que nomearia o desembargador Wilson Guarani Vieira e me nomeou também, né? Então eu tenho satisfação, assim, tenho a alegria de dizer que foi uma das iniciativas mais acertadas que, por inspiração divina, eu tive quando convoquei o meu pessoal do Tribunal Eleitoral na minha gestão para criar a urna eletrônica. Hoje eu fico até emocionado quando eu vejo pela televisão, por exemplo, as urnas chegando naqueles confins lá da Amazônia, né, levadas por lanchas, barcos, aviões pequenos, levando. Eu fico orgulhoso de ter participado desse processo. Como toda inovação, sempre tem os que criticam, né? E as pessoas, ainda existe uma parcela da população que coloca a urna eletrônica em dúvida. Eles dizem, por exemplo, por que nos Estados Unidos ou em países mais evoluídos não se adota esse modelo, já que ele é tão bom? O que o senhor diria para essas pessoas? Claro que a gente tem que respeitar a opinião de cada pessoa, cada uma tem a sua convicção, né? Agora, inclusive, até técnicos que duvidaram da urna eletrônica foram lá e verificaram, estudaram e viram que está certo, que é absolutamente correto, que não tem nada, que é um sistema seguro. Então, claro que as pessoas podem acreditar, há pessoas que acreditam que o mundo não é redondo, é plano. Vou dizer que não, né? Que a Terra não gira em redor do Sol, que a Lua não é... Então, se as pessoas podem acreditar o que quiser, né? Tem pessoas que acreditam em bicho-papão, em fantasma, em uma opção de coisa. Então, é melhor não discutir. O conselho que a gente dá é que eles continuem estudando, pesquisando, procurando, melhorando um pouquinho. É a síndrome assim, da pequenez, da autoestima baixa, né? Porque simples, não... achar que só que presta está fora do país, é um absurdo isso aí. Não. A máquina de escrever, que hoje está em desuso, mas fez tanta coisa boa nesse país, foi criada, foi inventada por um brasileiro. O Saint-Simon está aí, embora os americanos digam que não foi ele que inventou o avião, mas nós sabemos que foi. Então, tanta coisa boa que foi feita. Então, eu tenho muito respeito pelos nossos técnicos, pela tecnologia. A gente tem que procurar se atualizando, né? O mundo evolui, né? Quer queiramos ou quer não. Como dizia uma grande psicóloga de São Paulo, Maria Cristina Sodré Doria, que era professora da PUC, ela dividia a humanidade em 3 categorias. Os homens e as mulheres que não são contra nem a favor, muito pelo contrário. Na outra categoria ela colocou as pessoas que são contra tudo e contra todos, achando que antigamente era melhor e que isso é um absurdo, mas não admitem absolutamente nada, nenhuma inovação, nenhuma evolução, nada. Então ela disse que
Isso é uma atitude absurda, porque a história caminha conosco, sem nós ou apesar de nós. E na terceira categoria ela colocou os homens e as mulheres que pensam na comunidade, pensam na coletividade, pensam no futuro, que constrói, que descruza os braços, que ajuda a carregar uma pedra, um tijolo para erguer uma parede, carrega um andaime para erguer um monumento, que é um monumento da pátria, da civilização. Ela dizia assim. Então, eu acho que nós continuamos assim, o mundo está dividido nessas três categorias mesmo. Eu, graças a Deus, pela educação que eu tive em casa dos meus pais e pela vida que eu tive, pelo estudo que eu pude realizar, eu prefiro ficar no terceiro grupo, de construir alguma coisa. Quando chega na idade que eu cheguei, né, eu acho que a gente pensar assim, que olhar para trás, que fez, que ajudou a melhorar um pouco o mundo, mesmo que seja uma coisinha pequena, mas ajudou, já deixa a gente feliz, satisfeito. O senhor se tornou também presidente do Tribunal de Justiça, né? Foi. Fui eleito para a gestão 2002 do Tribunal de Justiça, na virada do século, né? Então, quando fui eleito, eu reuni os desembargadores e disse, olha, vamos fazer um seminário de avaliação pelo Estado todo, em todos os quadrantes do Estado, para saber, para sentir com os funcionários da Justiça, com os juízes, promotores, advogados, o que é que não está funcionando bem no Poder Judiciário de Santa Catarina. Porque eu fui juiz, conhecia muitas das mazelas, reclamações pelo Estado todo. Vamos ouvir e vamos ver o que é que podemos fazer para melhorar. Fizemos esses seminários regionais e disso nasceu a ideia que foi implementada por mim da criação do Conselho de Administração do Poder Judiciário, com 5 áreas diferentes no tribunal, e cada uma comandada por um desembargador. Então eu compartilhei a minha gestão com esses desembargadores. E uma das áreas que funcionou bem também, todas funcionaram bem, mas que foi quase da minha predileção, vamos dizer assim, foi a que resolveu criar as Casas da Cidadania. Então nós imaginamos uma Casa da Cidadania em todos os lugares que não fosse sede de comarca, para que a justiça chegasse também para aquelas pessoas que não tinham ligação direta com o juiz da comarca, né? Então nós criamos nas Casas da Cidadania o Juizado de Conciliação. Isso foi a forma mais revolucionária de justiça gratuita que se fez no país. Para instalar a Casa da Cidadania, nós fizemos um convênio com a Universidade Federal e capacitamos 1.500 conciliadores que trabalhavam como voluntários de cada Casa da Cidadania. Cada município que teve interesse fornecia 2 servidores e nós dávamos o conciliador. Então, qualquer pessoa que tivesse qualquer problema que não fosse na parte criminal, que é competência exclusiva do Ministério Público, podia ir na Casa da Cidadania, na conciliação, e dizer, eu estou com esse problema, tenho uma dívida para cobrar, briguei com a mulher, o vizinho está me provocando, e fez o que quisesse, qualquer que fosse o valor, não tinha nada que pudesse impedir. Quem recebia o secretário do Juizado de Conciliação emitia um convite para a parte reclamada para comparecer no máximo no prazo de 10 dias, para comparecer para resolver o problema. O êxito foi tão grande mesmo, que, por exemplo, na primeira Casa da Cidadania, em Camboriú, nós conseguimos os índices de conciliação maiores do mundo todo, 98%. Quer dizer, de cada 100 pessoas que iam lá para reclamar alguma coisa, 98 saíram satisfeitos, sem gastar um tostão, sem processo, sem advogado, sem nada. E precisamos de dinheiro. Como tudo no orçamento, em todos os poderes o orçamento é curto, eu bolei um modo de ganhar dinheiro. Aliás, a ideia não foi minha. Numa das reuniões os presidentes dos tribunais de justiça do país, era o colégio de presidentes dos tribunais de justiça, o presidente da época de Mato Grosso do Sul, ele disse, olha, eu precisava de informatizar lá a justiça, não tinha dinheiro, chamei os 2 bancos e disse, quem informatizar, eu boto os depósitos judiciais lá. E isso me deu a ideia que trouxe aqui, discuti no tribunal, o tribunal aprovou, para criar a conta única de depósitos judiciais. Em 30 dias fizemos levantamento no Estado todo. O Estado tinha 74 mil contas judiciais. O depósito judicial fica preso durante muito tempo, até que se decida, e quem é que ganhava o dinheiro com isso? Os bancos. Então, eu disse, nós vamos fazer uma concorrência pública para saber qual é o banco que quer ficar com os nossos depósitos mediante o pagamento de uma taxa para o Tribunal de Justiça. Quem ganhou foi o Banco do Estado de Santa Catarina, porque com a vantagem que tinha de ter uma agência em cada fórum, então não pagava aluguel, né? Eles ganhavam.
Eu sei que no primeiro mês que deu para nós, a nossa parte do Tribunal de Justiça extra-orçamentária deu mais de 3 milhões de reais por mês dava esse dinheiro. Com esse dinheiro nós conseguimos construir muitas casas da cidadania construídas aí no Estado, né? E espalhar essa boa notícia da conciliação. Isso aí devia ser até um programa nacional. É melhor do que até dos juizados especiais. O juizado especial tem uma opção de exigências, né? Eu acho que tinha que ser uma coisa mais desburocratizada. Eu sempre penso o seguinte, o lema da minha formatura, que foi a minha irmã com quem eu me formei, Maria de Lourdes, ela propôs o lema da formatura, Opus Justitia Pax, a obra da justiça é a paz, que foi até o lema do Papa Pio XII, se não me engano. Então, eu penso que a obra da justiça é a paz. Nós queremos, ninguém quer briga, nós queremos paz, pacificar a sociedade. No momento que a sociedade estiver pacificada, vive mais feliz. Claro que os advogados terão trabalho para as grandes causas, que são muitas no país, né? Mas para a pessoa simples, abrimos as portas da justiça. Foi uma das grandes obras que nós fizemos, foi essa. O Museu do Judiciário foi proposta minha quando o tribunal fez 100 anos. Quando eu era presidente, 110 anos, construí o Museu do Judiciário, está lá, construí a Capela Ecumênica, construí o novo pleno do tribunal que está aí, deixei um anexo na 4ª laje em funcionamento, fizemos muitas coisas. O que o senhor vê de desafio para o Poder Judiciário e também para as eleições? O Poder Judiciário ainda é lento, né? Ainda é caro, e eu dizia que o Poder Judiciário é lento, caro e elitista, mas não. Hoje nós temos a Defensoria Pública, que foi um grande avanço, a Defensoria Pública Estadual e Federal, um grande avanço no Poder Judiciário para o povo, para todos nós. Mas ainda precisamos diminuir um pouco os prazos. Nós temos que modificar o sistema judiciário brasileiro para transformar o Supremo num tribunal constitucional só, deixar os julgamentos, porque senão esses julgamentos não acabam mais, é uma dificuldade, às vezes pessoas levam 20, 30 anos para resolver os seus problemas, é absurdo. E com relação ao eleitoral, acho que nós já caminhamos muito, estamos na frente de grande maioria dos povos que não tem o sistema que nós temos. É só continuar aperfeiçoando e estimulando. Eu acho que o juiz eleitoral tem que estimular o alistamento eleitoral, tem que fazer palestra para dizer o valor da cidadania e principalmente o valor da educação. A prioridade número 1 é educação. O resto, eu acho que o Brasil é um país abençoado, se Deus quiser, né, vamos estar livres das guerras, das revoluções, dos golpes, né, e vamos caminhar rumo ao futuro, se Deus quiser, para que nossos filhos, nossos netos tenham um país cada vez melhor.